Olá pessoal, para a nossa terceira videoaula. Na nossa terceira videoaula nós vamos falar dos materiais isolantes térmicos, o cálculo da espessura dos isolantes e as principais características, vantagens e desvantagens dos isolantes. Os materiais isolantes possuem a finalidade de evitar trocas térmicas em diversos equipamentos, como forno, dutos de caldeira e sistemas de refrigeração, estufa, entre outros. Cálculo da espessura dos isolantes. Primeiramente, nós devemos identificar a temperatura externa e a interna. A temperatura interna é a temperatura em que o fluido está passando aquele local onde a gente quer que ele não perca calor. A temperatura externa seria, no caso, a temperatura ambiente. Determinar a taxa de fluxo de calor admissível, ou seja, quanto de calor pode ser perdido, e o coeficiente global de transferência de calor. Agora nós vamos para o cálculo das espessuras dos isolantes. Primeiro nós devemos identificar a temperatura interna e a temperatura externa. A temperatura externa é a temperatura ambiente e a temperatura interna é a temperatura do fluido que está passando pelaquele equipamento. Depois nós vamos determinar a taxa ou fluxo de calor admissível, que é aquele que pode ser perdido durante a sua transmissão, e calcular o coeficiente global de transferência de calor. O cálculo do calor do coeficiente global de transferência de calor, de acordo com a taxa ou do fluxo de calor admissível, onde ΔT é a diferença de temperatura e A é a área a ser coberta pelo material isolante. Aqui nós temos alguns coeficientes de convecção interno e interno e para as suas aplicações, como por exemplo a câmara frigorífica, lado externo, pouco vento, 25 watts por metro quadrado por grau Celsius. Então você vai aplicar, pegar essa tabela e ver a sua aplicação e determinar o seu coeficiente de convecção para depois encontrar o coeficiente global de transferência de calor. A espessura do material ela é dada pela seguinte equação: U, que é igual a 1 sobre o coeficiente de convecção externo, mais L sobre K, que já foi definido anteriormente, e 1 sobre H interno, que é o coeficiente de convecção interno do fluido. Então, o L vai ser dado por K, que é o coeficiente de condução, né, como já foi definido, 1 sobre U, que a gente já calculou, e os coeficientes de convecção interno e externo. O parâmetro LK deve existir para todas as camadas de diferentes materiais. Ou seja, se eu tenho uma parede e nessa parede ela é composta por diferentes materiais, então eu devo ter LK quantas vezes existir essas camadas. Se K for maior do que 0,8 watt por metro por Kelvin, esse parâmetro pode ser desprezado. Em muitos catálogos, eles já nos trazem a resistência térmica de cada material, e isso serve para simplificar nosso trabalho. Que a resistência térmica de cada material é dada pela seguinte equação, que seria a resistência térmica vai ser a razão entre a diferença de temperatura e o fluxo de calor. Em determinadas instalações, é necessário controlar a temperatura ao longo da tubulação, para que não haja muitas percas, né, durante todo esse processo de transferência. Então, a taxa de transferência de calor máxima admitida por metro da tubulação ou duto é dado pela seguinte equação. Então, vai ser o fluxo de massa vezes o calor específico do fluido, a diferença de temperatura, e L, que nessa equação já é o comprimento total da tubulação que vai ser coberta pelo isolante térmico. Com a taxa encontrada, podemos obter a resistência térmica utilizando a seguinte equação, que com essa resistência térmica, como a gente falou anteriormente, muitos catálogos já nos dão essa resistência. Então a gente calcula essa resistência e procura uma próxima em determinado catálogo. A espessura do isolante térmico em tubulações é dada pelas seguintes equações. O fator F vai ser 2πk, que é o coeficiente de condução do tubo, vezes a resistência térmica do tubo, e o E, que é a espessura do isolante, vai ser dado pelo diâmetro externo sobre 2, vezes 2,71832 elevado a F, que é o fator que a gente calculou anteriormente, menos 1.
Então, com isso, a gente vai ter a espessura do isolante para a tubulação. As principais características dos isolantes térmicos são baixo valor do coeficiente de condutividade térmica, ou seja, para o isolamento, o material ele tem que ter um baixo valor de condutividade térmica. Eu não posso ter um ferro como isolante térmico. Por quê? Porque ele possui um alto valor de condutividade térmica. Baixo poder higroscópico está relacionado com a absorção de água pelo isolante térmico. Por exemplo, se o meu isolante ele absorve água, congela. A gente sabe que a água, quando congela, ela se expande, então ele pode danificar todo o meu isolamento, comprometer toda a minha estrutura. Baixa massa específica. Eu não posso ter um isolante que comprometa o meu projeto. Por exemplo, eu não posso colocar um determinado isolante que a estrutura não vai suportar, então tem que ser compatível com a resistência da estrutura, que é o que diz no item posterior, que é a resistência mecânica compatível com a aplicação. Por exemplo, a gente tem a lã de vidro, que é leve e fácil de manusear, material que é incombustível e não absorve umidade. A lã de vidro ela é muito utilizada em geladeiras, aquele isolantezinho amarelo que tem lá, ali é lã de vidro. Silicato de cálcio. Possui outras propriedades mecânicas, ou seja, ele é um pouco mais resistente. E é isento de amianto e fácil de instalar. Fibra cerâmica, alta refratariedade, boa resistência mecânica, é incombustível, é bastante flexível e é um bom isolante térmico. Esse é incombustível, ele está relacionado com o poder do isolante dele não entrar em combustão. Poliestireno possui baixa massa específica, ou seja, ele é leve, elevada resistência ao fogo, é de fácil instalação e baixa absorção de umidade, ou seja, ele não absorve a umidade do ambiente. Poliuretano possui baixo coeficiente de condutividade térmica, baixa absorção de umidade e não contém clorofluorocarbono, e não é atacado por insetos nem roedores. Espuma elastomérica possui baixa absorção de umidade, baixo custo de aplicação e alta qualidade certificada. Essa espuma, a gente encontra muito ela nos condicionadores de ar, naquela parte que a gente faz a ligação entre o evaporador e o condensador. Essas são as referências usadas nessa videoaula. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida entrar em contato comigo pelo e-mail.